Thiago, né? Vou apresentar aqui o trabalho final de curso, né? E a minha pergunta cretina é: uma vez na sala de aula, você se preocupa apenas em reproduzir os modelos, as teorias, enfim, os exercícios, as atividades, tais quais elas foram te passadas ou tais quais elas estão no livro? Ou você se preocupa mais em se conectar com os seus alunos? Ou seja, modificando esse exercício, deixando eles serem modificados pelos alunos na hora, ou enfim, antes, enfim. Para que eles se tornem mais palatáveis, né? Para a turma em questão, né? Que você está dando aula. E eu tive essa ideia, assim, foi um exercício no estágio e tal, que era só fazer uma breve introdução só para falar, né? De onde veio essa ideia. Que era um exercício, assim, que tinha que contar uma história, era tipo um indígena, assim, a história é bem legal. Mas, enfim, era uma história, um texto, assim, né? Que tinha história, e depois tinha uma atividade que era dividir em grupos, né? A turma, e fazer uma música, né? Que era pra salvar os seres humanos e tal. Coisa assim. Era bem interessante e tal, só que tipo, a professora, né, que era do meu estágio, ela pediu pra eu fazer essa atividade. Só que eu nunca tinha feito essa atividade, né? Fui ler o texto na hora, assim, antes de fazer. Eu até falei pra ela, ó, eu vou fazer do meu jeito aqui, entendeu? Não vou fazer exatamente como tá aqui, porque não tem como, senão vou ter que ficar lendo a atividade. Ela falou, beleza. E aí durante a atividade, ela acabou sendo uma história bem diferente assim do que era, entendeu? Porque eu fui me deixando só levar ali pelo que estava acontecendo e tal, pelos alunos, por mim mesmo, que às vezes eu não lembrava, inventava alguma coisa, entendeu? E uma outra questão foi que eu usei muita gíria, né? Eu uso muita gíria, falando normalmente, nem considero isso uma falha, mas enfim, eu uso muita gíria, é um fato. E eu percebi que falando gíria, a atividade se torna muito mais interessante para os alunos. Eu percebi isso porque eu vi a professora fazendo essa atividade várias vezes assim. E na maioria delas a turma meio que ouvia assim, mas ouvia meio assim, né, daquele jeito e tal, meio que tô ouvindo porque eu tenho que ouvir, tô aqui na sala de aula e tal. E eu vi que eu falando assim, quase da maneira deles assim, né, eu via que eles estavam extremamente interessados, assim, falavam, né, perguntavam sobre as coisas, enfim. E foi daí que veio essa ideia, que eu vou linkar aqui com dois textos, né, o texto do Paulo Freire, né, que ele fala da dialogicidade, né, fala de invasão cultural e tal, e um pouco também com o do Condé, que é da razão dialética, né. Esse aqui menos, mas também tem algumas coisas aqui. Eu vou começar até falando do que eu achei interessante, assim, em relação ao que eu pensei que esse texto mudar. Eu vou ter uma abordagem desses dois temas, assim, que eu não sei nem se ela é certa, né? Não sei também se tem certo ou errado, mas enfim. Assim que eu tive esse clique de pensar sobre isso, nessa atividade, eu peguei esses textos e vi logo que tinha algumas coisas que pra mim combinou, assim, enfim, acho que eu consigo dialogar com eles de uma certa maneira, concordar na maioria, todas as vezes na real. A primeira coisa que eu vi assim é que aqui no Condé, ele fala assim, logo no início ele fala que a dialética, né, é um pensamento que precisa incorporar o ponto de vista do outro, né. Isso aqui eu já achei assim, é claro que é só um enxerto assim, né, que eu peguei tipo um trechinho assim, que a partir do momento que eu falo gíria, né, eu automaticamente já estou incorporando o ponto de vista do outro, né, porque eu acho pelo menos, porque a linguagem é um dos, sei lá, um dos aspectos aí da identidade, né, da pessoa, né, e querendo ou não, gíria é um dialeto, né, tipo, a gente chama de gíria porque chamou, mas tem até uma música do Racionais, né, que o Mano Brown fala, né, tipo, Jing fala gíria não, dialeto. E eu concordo muito com isso, né, gíria, tipo, na real é um grande dialeto, né,
se você for em certos lugares assim, você não vai entender nada do que está sendo falado, porque a galera vai emendando uma gíria na outra assim, e pan é uma outra coisa, né? Tipo, é um braço do português, assim, falado no Brasil. E aí, e por isso mesmo, eu acho que você falando gíria, né? Você. É claro que isso não pode ser forçado, né? Eu falo gíria de maneira muito natural, né? Mas eu acho que é uma coisa a ser meio que você como educador, você estudar isso mesmo, né? Enfim, você ter esse entendimento de como a turma você fala, né? Eu acho que a partir daí você consegue entender muito bem como elas veem o mundo, né? Como as pessoas que você tá ali educando, sei lá, tá vendo o mundo, né? Então eu acho que isso dialoga muito com a dialética, né? Que é isso, aí você incorporar o ponto de vista do outro e tal. Aí o segundo trecho que eu achei que também tem uma coisa interessante, é essa parte daqui que, ó. Só que aí ele fala que é do Kant, né? É um trecho na real do Kant, né? Que ele fala: o nosso modo de existir como seres humanos consiste em nós servirmos o tempo todo constantes na realidade objetiva. E isso, nesse exercício, eu vou usar sempre exercício de... Ele que vai ser sei lá, meu objeto de pesquisa, sabe? Qualquer coisa dessa. Aqui eu entendi, por exemplo, que durante o exercício, eu mesmo modificava o exercício durante ele, sabe? E os próprios alunos, assim, perguntando as coisas, eu meio que, às vezes, me enrolava, assim, tinha que improvisar ali alguma coisa e, querendo ou não, intervir ali, tipo, no que estava sendo... Não tava, eu já tinha esquecido, né, o texto que era base da coisa, né? Eu tava apenas só deixando levar ali por mim mesmo e pelos alunos, sabe? Tipo, eu acho que é uma coisa que aconteceu e acho que tem que acontecer em qualquer exercício, na real, principalmente falando da minha área, que é música, né? Uma coisa que lida com criatividade e tal. Mas você tem que muito se deixar levar, né? Claro que nem sempre, não tô falando que esse é o perfeito e tal, né? Que isso vai ser o certo, mas enfim, eu acho que você tem muito a ganhar, né? Fazendo isso e tal. Isso vai ser até interessante numa outra parte lá do Paulo Freire, né? Que ele fala na descrença do homem simples, né? Mas eu vou chegar lá ainda. Outro ponto que dialoga com esse mesmo, né, também, na parte que ele fala que o Hegel, ele cita o Hegel, né? E o Hegel fala que o ser atua no mundo, né? Que é agente da história, né? Eu acho que é muito isso, né? Teus alunos estarem atuando ali junto contigo, né? Sei lá, seja no exercício, seja conversando com você, né? Tipo, enfim, você não pode tomar eles como, sei lá, como seres ignorantes, assim, né? Só porque, sei lá, você tem 8 anos, 9 anos, 10 anos, sabe? Tipo, sei lá, às vezes o professor aprende muito mais do que ele ensina, né? Numa aula dessa. Eu vou indo agora pro texto do Paulo Freire, né? Que aí tem um trecho aqui que eu achei interessante, que é... Deixa eu pegar aqui, ó. Enfim, ele fala que a teoria e a prática não podem ser separadas, né, e tal. Aí, enfim, no resumo de tudo ele fala, né? A prática, por sua vez, ganha uma significação nova ao ser iluminada por uma teoria da qual o sujeito se apropria lucidamente. Ele começa falando isso da reflexão filosófica, né? Que cabe esta reflexão incidir sobre a ação e desvendar seu objetivo em ser meio e sua eficiência. Isso aqui eu achei que foi exatamente o que eu fiz ali, né? Tipo, eu vi o exercício, só que eu entendi que, tipo, tudo bem que foi meio improvisado na hora, eu vou confessar isso, né? Mas, tipo, eu vi que a coisa só ia funcionar de determinada maneira, não ia funcionar daquela maneira que estava no texto. Ou seja, eu refleti sobre o objetivo dela. Qual é o objetivo dela? É fazer uma música no final, é você falar um pouco da mitologia indígena. Os meios, que é contando texto e tal,
Eu prefiro contar o texto de uma maneira muito mais... Como se fala mesmo? Muito mais coloquial, né? Contei de uma maneira muito mais coloquial para entender e melhorar, querendo ou não, a eficiência dele, né? Que era no final fazer uma música e tal. Os alunos estavam muito mais empolgados para fazer essa música, sabe? E aí, ele fala aqui no final, né? Como eu falei, a prática é uma significação nova a ser iluminada. Ou seja, ali de certo modo, posso estar sendo muito prepotente na minha parte, mas de certo modo, assim, numa escala pequena, eu acabei ressignificando a teoria ali, né? Que eu mudei o que estava no papel ali que era para fazer, fiz ali a minha maneira, assim, peguei um pouco da teoria, mas entendi também, absorvi um pouco do momento, né? Do que ia funcionar ou não. E, enfim, fiz a coisa funcionar ali de uma maneira diferente. Não sei se era melhor ou pior, mas só sei que foi uma maneira diferente. Não foi o que estava no papel, não era o que estava sendo proposto ali de antemão. A outra coisa que ele fala da geologicidade, né? Aí ele fala, ser dialógico é não invadir, é não manipular, é não desorganizar. Ser dialógico é empenhar-se na transformação constante da realidade. Então, ou seja, eu volto até naquela questão, né? Que eu não... sei lá, não quis manipular as crianças, né, os alunos ali para, sei lá, para meio que se adaptarem, né, a atividade como ela estava sendo proposta, né. Na real eu fui contando e fui deixando rolar. E eles, na real, eles me manipularam, eu manipulei eles, sabe. Acho que, enfim, eu posso estar usando o termo errado, né, mas enfim, no final a gente meio que dialogou ali, né. Eu acho que rolou essa questão dialógica, né, assim. A coisa fluiu, era meio que eu tava só ali, só sendo um mediador, sei lá. Não fiquei preocupado em, tipo, falar, né, que não, isso aqui, a criança ponderava alguma coisa assim, mas e tal coisa? Eu falava, não, isso aí tá errado. Não, eu tava sempre ali, meio que não, pode ser também, pode ser isso aí também, então vamos pensar que seja assim, então, como você falou, pum, aí falava dessa maneira, sabe? Ou seja, enfim, não manipulei, né, tipo, e eu vi a professora meio que manipulando várias vezes essa atividade, né. Lógico que, pô, longe de mim querer botar qualquer culpa na professora, né, que, enfim, que é uma, aliás, é uma professora que se empenha muito, né, em fazer curso, em melhorar, enfim. Só que ela tem uma outra criação, né, assim, a criação dela é uma criação muito mais, como eu posso falar, mais convencional, né. Como eu vim de colégio público, né, eu tô muito mais acostumado, sei lá, a essas coisas assim, mais improvisadas. Enfim, aí achei até que foi mais fácil pra mim. Mas, não que o jeito dela seja errado, né, mas enfim, só achei que dessa vez funcionou muito melhor da maneira que eu contei. Aí, outra questão aqui, que ele tá falando, né, do experimento lá com os agricultores, né, e tal, com os camponeses, aliás. E aí, numa hora assim, tem umas aspas aqui, né, que é tipo sobre os problemas, né, dessa geologicidade, né, assim, que podem existir. Aí o último seria possível diálogo se o seu objeto girasse em torno de sua vida diária e não em torno de técnicas? Isso pra mim é preponderante para que qualquer atividade funcione, sabe? De novo, voltando aqui na música, assim, preponderante que você coloque, né, o exercício na realidade do aluno, né, assim. Eu acho que você falando as gírias, né, você falando mais ou menos parecido como ele fala, você querendo ou não já tá colocando um pouco na realidade dele, ele já te olha um pouco, já olha a atividade meio que diferente, né, já não é uma, sei lá, ele vê uma história muito, como se fosse uma história da vida dele assim, né, normal. Eu acho, pelo menos, que a linguagem aproxima muito isso, né.
Fora que eu acharia interessantíssimo também mudar essa atividade, né? Colocar numa base diferente, né? Assim, em vez de ser indígena, falar tipo de uma história assim, baseada num morro, sabe? Numa coisa mais humilde assim e tal. É claro que nessa questão não se encaixava porque o exercício era sobre indígena porque era uma semana de indígenas e tal. Ela ia ter no final uma indígena lá pra, enfim, pra mostrar as coisas lá da tribo dela e tal. Então nessa questão não se encaixava. Mas eu acho que é uma coisa pra se pensar assim. Porque pra mim é imprescindível. Até no exercício de qualquer atividade de música, assim, eu tento sempre colocar alguma coisa que é conhecida deles, né? Seja um funk, um samba, assim, um forró, né? Um baião e tal. Que querendo ou não, com certeza você vai se aproximar muito mais deles, sabe? A não ser que seja uma atividade de apreciação musical, né? Aí é uma outra coisa, você falar, não gente, ó, vamos ouvir uma coisa nova hoje. Aí bota uma música clássica, bota um Mozart, assim, pá, pra eles ouvirem, verem. Mas mesmo se você colocar uma música clássica, eu acho interessante você pensar, e aí? Ó, mas olha esse ritmo aqui parece qual ritmo? Ah, lembra o funk, né? Então, pra vocês verem que tá tudo junto, tudo é música e tal. Enfim, acho que é importante colocar sempre isso em questão. E aí a última coisa é que ele fala, né? Tá falando dessa coisa aqui dos camponeses ainda, né? Ele fala: parecem tais afirmações expressam ainda uma inegável descrença no homem simples, uma subestimação do seu poder de refletir, sua capacidade de assumir o papel verdadeiro de quem procura conhecer, o de sujeito desta procura. Ou seja, aquela coisa, né? Eu sempre acreditei que as crianças podem sempre melhorar muito qualquer atividade, sabe? Qualquer atividade. Eu tô falando de criança porque é o que eu trabalhei, né? Trabalhei mais. Até dou aula para adulto também, só que aí é questão para outro trabalho, né? Que é uma abordagem completamente diferente, assim. Não diferente nos meios, mas a resposta, né, dos adultos é muito diferente das crianças. A criança é muito honesta, né? Responde muito na hora, assim, não engana, né? O que é bom e é ruim às vezes, né? Mas enfim. E aí, essa coisa às vezes que o professor tem, não é nem o caso, nem acho que não é o caso dessa professora em questão não, mas rola muito, né, dos professores meio que tomarem as crianças como se elas fossem ignorantes, como eu falei no início até da gravação, né? Como se fosse ignorante, como se não tivesse nada a acrescentar, né? Ali é o trabalho, é a tua atividade, sei lá, teu modo de educar mesmo, né? E eu sou absolutamente contra isso, sabe? Tipo, é claro que falando assim parece que caralho, que chega na aula eu sou um... Não, eu também dou esporro, também veto, sabe? Porque às vezes a aula tem que funcionar, né? E é difícil. Mas sempre tenho isso na cabeça, de sempre tentar ouvir as sugestões, né, das crianças assim. Sei lá, não ter medo de errar também. Às vezes eu erro, às vezes errar assim a criança te corrige e tem gente que pode ficar meio assim, né? Meio tipo, caralho, não. Você tá errado e eu tô... Não. Eu faço questão de quando eu tô errado e uma criança me corrige, eu falo, certo, tá perfeito, isso aí mesmo. Desculpa, gente, sabe? Que é até pra mostrar pra ela que, tipo, ela tem voz, né? Sei lá, ela pode estar certa, mesmo conversando com alguém que tem, sei lá, o dobro da idade dela, sabe? Triplo, às vezes. Ela pode estar certa em relação a essa pessoa, sabe? Idade não é sinônimo de, sei lá, de sabedoria, né? Acho que tem muito mais a ver com o que você passou. Tem criança aí de 15 anos que já viveu muito mais do que eu. E eu acho que tem que ter isso em mente, sabe? Pra fazer qualquer coisa. Deixa eu ver só quanto tempo tem. Eita! 20 minutos já. Então, tipo, esse é o trabalho, né? Voltando à minha pergunta cretina, né? Tipo, uma vez na sala de aula você se preocupa apenas em reproduzir os modelos, teorias, né? As atividades tais quais elas foram te passadas ou elas estão no livro. Ou se você se preocupa em conectar com seus alunos, né?
ou seja, modificar essas atividades, deixá-las serem modificadas pelos alunos, enfim. A atividade é uma coisa, qualquer atividade, né? É uma coisa que tem que ser, eu acho, tem que ser uma coisa fluida, né? Enfim, essa é a questão. Acho que é isso.